Agora com vocês o professor da Exalc Luiz Gustavo Núcio e o Felipe Coral Voltani, que é nosso coordenador técnico comercial, vão falar sobre as estratégias para ensilagem de forragem, grãos e coprodutos. Lembrando que você pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, no chat do YouTube, que o nosso corpo técnico está preparado para responder. Um abraço. Eu tenho duas notícias para vocês. Essa barraca aqui, ela é a melhor desse circuito. Se os outros falarem qualquer coisa, é conversa deles. A minha conversa é séria. Se vocês tiverem problema, a gente resolve. Se não tiver, a gente cria. O nosso negócio aqui é o seguinte, pessoal. Essa é a barraca que vai tratar de conservação de alimentos para animais. É uma satisfação recebê-los. É um evento que nós esperamos todo ano acontecer. Ficamos distanciados durante a pandemia. E acho que talvez o maior mérito do evento é permitir que nós estejamos juntos de novo. Então, espero que todos estejam bem, de saúde, os seus familiares, que a gente possa aproveitar isso e dar valor para esse tipo de integração. Me ajudaram a colocar essa barraca aqui, preparada para vocês, o Felipe, o Paulo e o Lucas. Cadê o Paulo? E o Lucas? Olha lá. Eu precisava de gente para me defender, então eles vieram para me ajudar. Nós vamos dividir nosso trabalho em duas barracas. Tá? Nós temos essa aqui, nós vamos na sequência dessa apresentação, vamos visitar alguns silos ali. Depois eu pedi a gentileza de vocês para a gente se mover para essa barraca do lado, e a gente vai ver mais alguns silos ali, tá bom? E no final a gente responde perguntas e tudo mais, porque temos o tempo cronometrado. Muito bem. A gente tinha que trazer para vocês uma mensagem, que é a mensagem que eu quero que vocês levem a partir dessa apresentação. Se a gente não conseguir medir perdas no processo de conservação, eu não sei do que estou falando. Tá? É fundamental a gente ter medida de perda. Por quê? Porque o sistema de conservação, ele é melhor ou pior, dependendo de quanta perda ele tem. O nosso trabalho das equipes técnicas, basicamente, é reduzir perdas. E acontece que ele vem sendo intensificado na exploração à medida que os sistemas de pastagem estão sendo intensificados. A conservação raramente existe por si mesma, embora alguns sistemas possam se apoiar exclusivamente na conservação. Em geral, ela acompanha um processo de intensificação de animais em pastagens. E quando eu olho para o confinamento, nos últimos anos, se eu pegar de 2009 a 2020, vejam que as inclusões em dietas de confinamento vêm caindo. E algumas pessoas inocentemente dizem o seguinte: se eu estou colocando menos forragem na dieta, quer dizer que forragem é menos importante. Esse é um erro, é o primeiro grande erro. Quanto menos eu incluo de forragem na dieta, mais eficientemente esta inclusão deve ser tratada para que ela possa contribuir para a eficiência do processo. É ao contrário do que a gente imagina. Então, eu estou incluindo menos, esse volumoso tem que ser cuidado para isso, desde que eu espere que ele esteja oferecendo energia para o animal. Se eu estiver incluindo volumoso como bagaço de cana, que é para fazer fibra na dieta e peristaltismo ruminal, aí o conceito é outro. Mas, no nosso caso, nós estamos incluindo, no caso de volumosos dos quais eu espero contribuição de energia. Um dos principais fatores importantes do processo de conservação é conseguir alcançar densidade no silo. Especialmente quando eu estiver falando de silagem de capim, silagem de milho, silagem de sorgo, planta inteira. Esse talvez seja o maior pecado que a gente comete ainda no campo, é não alcançar o nível de densidade esperada no processo, porque da densidade tudo está relacionado a ela. Eu vou excluir o oxigênio e vou com isso diminuir perdas por respiração. E aqui eu tenho, a gente fala hoje em inglês, o termo KPI, que seriam indicadores de desempenho. Então eu coloquei aqui algumas métricas importantes, que já são até bem consagradas no modelo. Eu tenho que ter um trator com um peso adequado para ele ter pelo menos 40% do peso da massa de forragem que chega no silo por hora. Eu não posso trabalhar com trator leve. Eu não tenho trator leve, aluga trator pesado. Esse é o pulo do gato. Se alguém quiser uma regra, falar assim, eu quero saber qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para diminuir perdas, compactação. E a gente geralmente negligencia isso, inclusive algumas pessoas acham que isso não tem nenhuma importância, porque
pode custar caro fazer o aluguel desse trator e o indivíduo acha que está perdendo dinheiro. É aqui que tem boa parte do privilégio de conseguir reduzir perda. Adicionar camadas relativamente finas entre uma carga e outra, compactar enquanto eu estou carregando e não depois, por um tempo total de pelo menos o mesmo tempo de carregamento durante o dia. Se eu estou colhendo no campo 10 horas por dia, eu tenho que compactar por 10 horas por dia durante o processo de chegada. Não adianta fazer compensação de compactação a posteriori, isso é um erro. Eu compactei mal durante a chegada, então deixo alguém andando no silo dia e noite. Isso é uma atividade absolutamente sem sentido. E, finalmente, especialmente para os grandes sistemas de produção, onde eu trabalho com automotrizes, eu tenho que ter um tempo de dedicação de compactação por tonelada de pelo menos 1 minuto. Se eu colho 60 toneladas hora e chega, portanto, 1 tonelada por minuto, eu tenho que ter a minha massa de compactação sendo pisada pelo menos por um período de 1 minuto. Senão o peso aplicado não alcança a densidade desejada. Então, esses são alguns indicadores que nós usamos hoje para avaliar sistemas de produção antes da safra ocorrer ou mesmo depois da safra ocorrida. Porque depois da safra ocorrida, eu posso me dedicar a olhar aquilo que aconteceu no meu silo. Olhem bem aqui, isso aqui é um trator pequeno de 90 CV, que eu fiz aqui, eu simulei chegada de forragem por hora. Chegou 6 toneladas hora, que é uma chegada pequena. Mas como a compactação ela tem um tamanho de chassi relativamente reduzido, ele alcançou densidade alta. Esse mesmo trator vai se tornando progressivamente incompetente para alcançar densidade alta conforme a chegada de forragem vai aumentando. Está claro isso, pessoal? Portanto, se eu vou aumentando a chegada de forragem no silo, o meu maior desafio é ter peso de trator para compactar essa massa de forragem que chega. E esse é, hoje, o grande desafio dos grandes sistemas de produção. Ter capacidade de compactação. Muito bem. E o que é que isso traz de bom para nós? Nós aprendemos aqui, tem várias posições na literatura, mas essa aqui é bem didática. Conforme eu vou aumentando a densidade do silo, nesse caso aqui é planta inteira, vou aumentando a densidade de 360 para quase 800 quilos por metro cúbico, vejam que as perdas no silo vão progressivamente reduzindo de 20% para 10%. Aqui eu quero fazer uma pequena chamada de atenção para vocês. O pior erro que a academia cometeu em termos de pensar em expressar perdas foi expressar perdas em porcentagem. Porcentagem não dói. Quando eu falo para vocês assim, o silo tem 20% ou 10% de perdas, para muitas pessoas isso é absolutamente inerte, essa informação não tira você da posição. Mas é diferente eu dizer que cada 1.000 toneladas que eu ensilar, eu vou perder 200 toneladas em gases produzidos para a atmosfera, ou vou perder 100 toneladas de gases para a atmosfera. Essa é uma maneira muito mais efetiva do indivíduo internalizar a importância de perda. Em que eu tenho que trabalhar com perdas, esse aqui talvez seja o meu universo e a minha magnitude, em que cada ponto percentual que eu reduzir aqui, por exemplo, de 20 para 15, eu estou conseguindo reduzir incrivelmente 50 toneladas de perda a cada 1.000 toneladas ensiladas. E isso é onde está boa parte do ganho do processo. Eu vou colocar alguns dados de economicidade na próxima barraca, vocês vão ver lá. Professor, eu nunca ouvi falar de perda. Nem sei quanto é que perde no meu silo. Bom, se você não sabe quanto perde no seu silo, os levantamentos de campo já disseram que você, no mínimo, perde 15%. Todo mundo que fala que não sabe, perde 15% ou muito mais. Quando eu digo muito mais, pode ser 30%. Mas não saber quanto é um bom caminho para dizer que já é, no mínimo, 15%. Tá? Isso é uma boa dica para nós. Sempre existe silagem deteriorada no silo. Sempre existirá. Ah, lá em casa não, eu abro o silo, tem uma camadinha escura em cima, não perde nada. Isto é perda visual. Perda visual é uma parte de menos de 20% da perda total do silo. A maior parte da perda do silo é invisível, é gás que vai embora para a atmosfera. Então, perda não é o que vocês estão imaginando de olhar uma camada escura deteriorada. Aquilo é perda visual,
que é a menor parte da perda do silo. E quando eu não sei quanto eu estou perdendo e eu negligencio a limpeza da boca de silo para oferecer para o animal, olha só o que acontece. Esse é um trabalho clássico dos Estados Unidos, a Universidade do Kansas, onde o indivíduo foi misturando 100% de silagem boa, visualmente boa, com 25% de silagem aparentemente ruim, misturou com 50-50 e, finalmente, 25% de boa e 75% de ruim. Né? Apenas nesse limite, visualmente boa ou ruim, o que aconteceu? Vamos pegar aqui, ó, a digestibilidade dessa silagem era de 75, ela veio para 67 nessa mistura. E aí, naturalmente, esse produto perdeu qualidade. E a hora que oferecemos para os animais, o animal que era para ganhar 1 quilo por dia, numa inclusão alta de forragem, esse animal ganhou 400 gramas por dia. E a única diferença nessas dietas foi misturar silagem boa com silagem não boa. Portanto, esse toalete de limpeza de painel é fundamental. Quando eu incluo na dieta do animal forragem de qualidade ruim, o animal responde reduzindo o consumo e reduzindo o ganho de peso tremendamente. Tá? E, finalmente, uma das dicas de qualidade é saber retirar a camada diária que leva à qualidade positiva. Esse é um trabalho bem recente, conduzido pela equipe de lavras, que mudou a nossa maneira de recomendar. Até então, nós recomendávamos retirar no mínimo 15 centímetros por dia. A recomendação de centímetros desapareceu e nós passamos a ter uma recomendação de quilos por metro quadrado de painel, porque aí eu consigo usar qualquer densidade de silo para conseguir isso. E esse trabalho chegou aqui como uma bela resposta aos 250 quilos por metro quadrado. Então, hoje, a nossa lógica de retirada para ter qualidade é retirar 250 quilos por metro quadrado por dia. Tá? Qualquer que seja o silo que eu estiver trabalhando. Se é silo de concentrado, grão úmido, silo de volumoso, a gente vai usar esse critério. Muito bem, vamos ver os silos e, na sequência, vamos para a próxima barraca. Por favor. Estamos apresentando esse dia de campo hoje, que é uma identidade de cada silo. Tá? Essa é uma coisa que vem nos faltando no Brasil há muito tempo. Isso é uma necessidade para que você tenha o teu silo organizado e tenha aqui uma mínima história desse processo. Isso está sendo juntado hoje com um outro trabalho que está sendo desenvolvido junto com uma startup, onde nós estamos mapeando as áreas com visada superior com drone. Eu tenho então a minha metragem ocupada pelos silos. Eu tenho um design de profundidade para estimativa de capacidade estocada em silos. Isso me dá uma chance de ter um levantamento quantitativo e qualitativo de forragem estocada melhor do que buscar as informações de outra forma. Então eu tenho aqui uma coordenada geográfica de georreferenciamento desta posição. Nesse caso eu tenho um silo de sorgo grão reidratado. Nós fizemos a silagem em 1º de outubro, abrimos aí essa semana para começar a demonstração para vocês. Tem 139 toneladas aqui, com 67% de matéria seca, nós temos aí um pouquinho mais de 30 de umidade. Foi utilizado um aditivo microbiano. Esse aditivo microbiano, ele é um aditivo que foi aplicado aqui na dose de 4 gramas por tonelada, um aditivo microbiano de micro-organismos que auxiliam no não aquecimento quando o silo é aberto. Nós usamos uma bolsa de 9 pés com 220 micra, mais ou menos 213 gramas por metro de plástico. Ela é uma dupla face de polietileno, e isso é uma coisa bem importante hoje, porque os polímeros eles são bem variáveis de uma empresa para outra, mesmo dentro de uma empresa. Eu tenho nesse caso aqui um acompanhamento semanal de retirada, em termos de metros retirados e toneladas, para estimar o que está sendo perdido. E finalmente, aquilo que é mais importante para nós dessa identificação, ao final ter uma ideia qual é o capital investido nessa estrutura. Os silos, eles em geral têm muito dinheiro investido e raramente nós damos valor a isso. Né? Esse silo aqui, que é apenas um silo de demonstração, ele tem R$ 143.922 e
Se eu considerasse as perdas desse silo igual a zero, eu teria R$ 1.035 por tonelada, com tudo embarcado. Quando eu adiciono perdas, e nesse caso eu estou admitindo uma perda média no sistema de 7%, que é o que a gente mede nessa estrutura, com essas condições de armazenamento, os 1.035 vai para R$ 1.113 a tonelada. Toda vez que tiver perda, o valor da matéria seca remanescente vai aumentar. Tá claro isso, pessoal? Tá? Muito bem, aqui do meu lado esquerdo, já vou adiantar para você, a diferença nesse silo é um silo de capim mombaça, fechou agora no mês de fevereiro, 28 de fevereiro, tem 53 toneladas de biomassa aqui, tem 30% de matéria seca, e esses 30% de matéria seca foi alcançado com a adição de 8,3% de DDG ouro, né, que foi usado como aditivo sequestrante de umidade nesse processo. Além disso, usamos um aditivo microbiano adicionado na dose de 2 gramas por tonelada. E o teste que está sendo oferecido para vocês é uma lona dupla face, só que ela tem barreira de oxigênio com base num polímero chamado EVOH. Né? É essa manta que está aí ao lado de vocês, é uma manta dupla face, mas ela tem uma textura diferente do convencional, ela consegue impedir a transmissão de gases através disso. Ela custa aí hoje estimado R$ 7,83 por metro quadrado. Esse silo tem expectativa de perda de 10%. E tendo uma expectativa de perda de 10%, dos R$ 12.800, que é a metade desse silo em termos de custo estimado, nós temos R$ 242 para ele sem perda, e com a perda de 10%, R$ 268. Como é que eu faço para medir perda no silo? Uma das maneiras de fazer isso é todo dia ir computando o material visualmente deteriorado e quantificando isso em relação a tudo aquilo que foi colocado no silo. Além disso, se junta a essa estimativa uma outra estimativa, que é enterrar sacos traçadores dentro do silo no momento da ensilagem. Ele pode ser esse mesmo saco que é usado para preencher com pedra para poder fazer o assentamento da lona, ou então vocês podem usar esses sacos utilizados para colocar em máquina de lavar roupa, coloca a forragem dentro, quantifica essa forragem dentro, coloca no meio do silo, e quando a gente for desabastecendo o silo, eu vou recuperando esse saco e contrasto o peso anterior dele com o peso posterior. Esse é um saco traçador que vai ajudando a estimar perdas ao longo do caminho. Isso vai se juntar com aquela estratégia de medir perda. Aqui eu tenho uma ideia para mostrar para vocês de qual é a vida, como é que é a história da vida de um silo sendo desabastecido. Eu peguei aquele silo de silagem de capim que nós acabamos de ver. Ele tem um custo aqui de R$ 966,20, se as perdas forem de 20%, que é essa barra aqui em amarelo. Isso seria a minha estimativa antes de abrir o silo. Agora eu vou abrir o silo e vou conviver com perdas diárias. Essas barras em azul simulam a retirada diária. 15% de perdas, 25, 30, 10, 18, 32 e assim segue. Em azul, vocês vão vendo a evolução do custo da matéria seca conforme as perdas vão flutuando. E ele acompanha as barras azuis. Veja que nesse dia, com 32 de perda, aquele custo da matéria seca que era para ser de 9,66 passou para 1.136. Portanto, aqui eu vou tendo uma dinâmica da evolução do custo de silagem conforme o padrão de retirada ao longo do dia, e isso configura um padrão de acompanhamento chamado KPI. E aqui é o valor da matéria seca. A matéria seca era para ser de 2,89 na média e chegou a 3,41. Quando eu falo de subprodutos, e é o que nós vamos ver agora com vocês, eu estou falando basicamente da mesma ideia, mas com características bem particulares. O subproduto tem uma dinâmica diferente de fermentação e até de acomodação no silo. Eu trouxe um exemplo aqui, algumas imagens do WDGS sendo ensilado, e o que acontece com esse produto quando ele está exposto à operação de aerobiose e não está protegido por um determinado aditivo. Vejam que o produto começa a formar
mofos e bolores, e ele tem muito a ver com essa estrutura de interação de oxigênio com o ambiente. Daí o interesse por estruturas de armazenamento, como vocês vão ver agora em seguida, de armazenar esse produto em bag. Eu reduzo tremendamente as perdas de campo e eu melhoro tremendamente a qualidade do oferecido para o animal. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem em termos de estratégia. A aplicação de Lactobacillus buchaneri, que é um micro-organismo, é uma forma de aditivo que pode ser usado nessa ensilagem e que pode ser dimensionado em termos de dose para estar ajustado ao tempo de armazenamento desejado. Então vamos lá, para ser prático. Se eu quero armazenar por 20 dias, eu tenho chance de conseguir uma boa estabilidade aeróbia do meu silo, colocando uma dose de 1 milhão de unidades formadoras de colônia por grama, que é uma dose alta. Se eu quero armazenar por 50 dias, eu posso trabalhar com uma dose de 100 mil unidades formadoras de colônia por grama, que é o que comercialmente a gente faz, e eu consigo essa mesma resposta, ou eu posso armazenar por 100 dias com um material controle sem nenhum aditivo para conseguir o mesmo grau de estabilidade. Finalmente, antes de passarmos a visitar o silo, eu quero agradecer a nossa equipe dos alunos lá em Piracicaba, de quem tem me ajudado na geração desses dados, desses trabalhos. Aqui tem uma imagem deles aí. Eles não estão aqui porque alguém tem que trabalhar, né, enquanto eu estou passeando aqui. Vejam bem, pessoal, esse slide provavelmente é a marca de fechamento final que eu gostaria que vocês levassem em relação ao impacto daquilo que nós falamos na vida de vocês lá no campo. Tá? Eu tenho aqui uma variação de 0% de perdas a 20% de perdas, e estou usando aqui para fazer cálculo uma silagem de capim. Essa que nós acabamos de ver. Se eu adotar 0% de perda, eu consigo confinar 476 bois por tonelada, fazendo uma inclusão de 20% de silagem na dieta dos animais. Essa minha silagem custa 7,73 por tonelada, e dado esse input na dieta, para uma taxa de ganho de peso médio de 1,5 kg por dia, eu vou produzir 24 arrobas a partir desta quantidade de silagem. Conforme eu vou progredindo com as perdas no silo, eu vou progressivamente aumentando o valor dessa silagem até 9,66, no caso de 20, e 20 é um número muito bom, para quem não tem nenhum outro número, é isso que a gente tem no campo normalmente. Eu vou reduzir aqui quase 90 bois por tonelada, na minha capacidade de suporte. Eu vou perder silagem que não vai poder estar disponível para engordar animais. Portanto, eu vou perder aqui a capacidade de engordar cerca aqui de 90 animais. E, finalmente, 1 tonelada de silagem vai passar a produzir apenas 19 arrobas. Tá? Eu convido vocês para me acompanharem, então, agora para visitar os silos que estão aqui atrás, para a gente dar uma olhadinha nos subprodutos, e depois estou à disposição para a gente conversar. Esse aqui é um exemplo do WDG, né? Ele popularmente é chamado nessa estrutura aqui de barriga mole, né? Ele tem uma dificuldade de se estruturar, mas ele tem uma densidade por metro cúbico que se parece muito com esses dois outros silos, embora em termos de massa verde e matéria seca tenhamos diferenças. Eu tenho 15 toneladas aqui, com 40 de matéria seca. Neste caso, a solução que foi encontrada é o uso de um blend de ácidos orgânicos, ácido propiônico e outros ácidos orgânicos na forma de sal, adicionado em 2 litros por tonelada. A proposta que nós temos é que as empresas vão passar a fazer isso na própria empresa e eventualmente entregar isso já tratado ao produtor. Essa é uma proposta de futuro, mas enquanto isso não acontece, eu posso tratar na propriedade. Eu estou usando uma bolsa de 9 pés, de novo, com dupla face polietileno, e aqui está o meu valor, né, de R$ 7.500, com R$ 537 por tonelada de massa verde, contando com perdas. Nesse caso, aqui nós temos já um produto que é o DDG Ouro, né, um produto bem mais fibroso, frequentemente usado nessa condição. Ele, por conta da sua estrutura, ele estrutura melhor o bag,
e eu posso trabalhar nesse ambiente com uma redução de perdas tremenda. Naquele caso eu estou falando de 7% de perdas, e aqui eu estou falando, neste caso, com 5% de perdas, e nesse último caso aqui à nossa esquerda, eu tenho um produto mais proteico, que é o DDGS, de outra empresa nesse caso, e nós estamos trabalhando aqui com um universo de perda de 5%. Então veja que no caso dos produtos que são subprodutos, a nossa lógica de perdas tem que ser infinitamente menor. Eu não posso falar de 10% de perda. Tá? E eu tenho acompanhado alguns sistemas de produção por aí que têm dispensado esse produto no campo, principalmente o úmido. Né? Ele chega em carretas, é colocado no solo, e naquela condição você perde no mínimo 25% a 30%, além da contaminação que o produto tem com o solo. Então acho que esse é uma grande mensagem da nossa barraca para vocês aqui hoje, que é a lógica de armazenamento dando para o silo valor e cuidando do silo como alguma coisa que tem um valor importante, não somente nutricional, mas um valor importante no negócio de forma geral. É isso, pessoal, eu já estou sendo cobrado aqui que eu passei da hora, me desculpem, estou à disposição de vocês, uma satisfação recebê-los.